se bobear, a gente fica aqui até 3 horas da manhã. Se prepara, tá, Leda? Não tem compromisso depois não, né? Tem vários. Mas tudo bem, eu tô aqui para isso. Tô aqui para conversar e trocar ideias e falar muita besteira. Tá gravando. Então, Ledinha, iniciando a gravação, né, de mais uma edição do nosso maravilhoso Papos sobre Jornalismo. E hoje a gente tem uma convidada muito maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa incrível, professora Leda Costa, tá? Ela... Deixa eu até ler o currículo dessa mulher aqui, porque doutora em literatura comparada, tá? Apaixonada pelo Vasco, dá para notar, né, pelos fones de ouvido da criatura, tá? Professora visitante da UERJ, também ligada à pós-graduação da UERJ, trabalha com uma linha de pesquisa, inclusive, muito parecida com a minha, né, que é a área do entretenimento, do infotenimento, e a Ledinha ainda tem o plus dela, que é a parte, né, das mulheres no esporte, o futebol, é uma temática super atual, muito interessante, e dentro desse contexto, quando pintou o convite, né, para a professora Leda, eu estava fazendo a arte, né, para o encontro dessa noite, aí eu perguntei assim para ela: Leda, qual é o seu tema? Diz aí para mim, né, qual é o tema da noite? Aí, diante da dor dos outros, os limites, né, entre o jornalismo e entretenimento. Eu falei, uau, né? Um tema tão profundo, tão importante, né, nesse momento que a gente vive, com tantos embates nas redes sociais, com tanta polêmica em relação a diversas questões relativas aos debates, né, que ocorrem nas redes, né, os debates que acontecem no jornalismo, o papel do jornalismo, a visão do jornalista e a visão que as pessoas têm dos jornalistas, né? Então, quando a gente fala assim, os limites entre o jornalismo e o entretenimento, eu acho que seria, né, os limites, eu acho que seria o mais profundo. Quando a gente fala da dor dos outros, né, quando a gente discute essa questão tão importante que envolve a empatia, né, que envolve a questão do respeito ao sentimento do outro no jornalismo, acho também que a gente entra numa questão que seria os limites entre o jornalismo e o sensacionalismo, no caso, porque o entretenimento, até quando eu tinha falado sobre a minha tese, acho que foi no nosso segundo encontro, eu até comentei isso, Ledinha, que eu acho que é até uma primeira pergunta, assim, vamos dizer, para a gente iniciar o nosso papo, porque o entretenimento, nessa visão do jornalismo, né, com o entretenimento, a história do conceito do infotenimento, coloca a discussão de uma visão do entretenimento um pouco negativa em relação ao jornalismo, que nem sempre é, né? O entretenimento ele pode, sim, trabalhar com o jornalismo de uma forma positiva. Eu acho que a questão é quando descamba para o sensacionalismo, quando você tem a espetacularização da notícia, quando é exatamente o que você estava falando, que a dor do outro, né, diante da dor do outro, o que é espetacularizar a dor do outro? Aí a gente já começa o nosso bate-papo por aí. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos e todas que estão aqui. O título, né, Diante da Dor dos Outros, na verdade é uma alusão a um livro da Susan Sontag. É um livro que ela faz uma análise bem interessante sobre como, ao longo da história, a gente vai se tornar observadores de tragédias alheias, da dor alheia, e ela começa traçando essa trajetória a partir da fotografia, né? A Susan Sontag tem um livro importante sobre fotografia e ela vai comentar como a fotografia vai começar a ser uma mediadora
da nossa relação com a dor alheia e uma relação que vai se distanciando de algum modo. E que, obviamente, há implicações éticas em torno disso. E esse distanciamento vai se tornando cada vez maior numa sociedade cada vez mais perpassada pela questão da imagem. Aí, obviamente, que ela vai chegar aos meios de comunicação massivos, sobretudo a televisão, e tocando também um pouco a questão do jornalismo, né, como um propulsor de imagens da dor. Claro que, quando a gente fala de imagens da dor, no jornalismo, vinculado à espetacularização, ao entretenimento, isso é uma coisa que eu queria levar adiante, que vocês me lembrem depois, mas acho importante a gente romper com uma perspectiva, que é uma perspectiva que coloca muito a culpa ou a responsabilidade somente sobre o polo de produção, que seria o jornalismo. Só o jornalismo é o culpado pela espetacularização, só o jornalismo é o culpado por veicular notícias cada vez mais trágicas, né? O caso Henri, recentemente, me parece bastante exemplar nesse aspecto. O caso Eloá, então a gente vai discutir ao longo desse encontro diversos casos que vocês vão trazer à mente, mas a gente tem que se questionar também, e a Susan Sontag também faz isso, como espectadores, como receptores dessa mensagem, por que a gente gosta tanto, por que a gente dá tanta audiência a esse tipo de conteúdo. São conteúdos, em termos de audiência, muito exitosos, historicamente exitosos. Então, quando a gente pega a ideia de entretenimento, Paula, eu concordo com você de que existe uma relação, uma concepção negativa em relação à palavra entretenimento, e isso vem desde um pouco antes até da popularização do jornalismo. Se você pega a arte, a concepção de arte, ela já começa, em determinado momento, a ter uma oposição, que é a ideia de entretenimento. Entretenimento vem do entertenere, ou ter entre. O que significaria uma relação de proximidade, uma relação em que a emoção é um veículo fundamental de manutenção das relações. A arte, ela não seria pautada, pelo menos a arte considerada ideal, ela não seria pautada por essa questão do entretenimento. O entretenimento estaria vinculado, e aí bacana você falar isso, Paulo, às literaturas consideradas menores, tá? E estaria vinculada, no caso do jornalismo, a produções de nível sensacionalista, ou da Penny Press também, tem uma relação com entretenimento muito grande. E me parece que, pelo menos na construção do discurso jornalístico, sobretudo voltado para públicos mais massivos, a linguagem que provoca uma maior relação com a emoção de quem recebe a mensagem, ela me parece importante, ela não me parece um problema em si. Sobretudo dependendo da seção da qual se faz parte. Por exemplo, no jornalismo esportivo, eu sou absolutamente a favor da emoção. O que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar aqui junto, e vocês vão ajudar bastante nisso, é quais são os limites. Até onde eu posso fazer uso de uma linguagem que é necessária, que é a linguagem do entretenimento, ela por si ela não é problemática, mas até quando certos limites não são ultrapassados e até quando a notícia começa a ficar em segundo plano, a ética começa a ficar em segundo plano, e o papel do jornalista, que é vinculado, sim, a uma questão de responsabilidade sobre a palavra que ele coloca em circulação, ou ela coloca em circulação, a partir de que momento o entretenimento começa a afetar decisivamente um papel tão fundamental que é o do jornalismo. Vocês já viram que eu falo muito, né? Deixa eu fazer uma complementação aí, Ledinha. Eu achei perfeito isso que você colocou em relação ao caso Henri, por exemplo, né? Que quando você falou assim, a gente também não pode só responsabilizar o jornalista, porque a gente sabe que o jornalismo
ele tem um viés aí mercadológico, Sim. né? E é exatamente isso que eu acho que você quis colocar, né? Enquanto leitores, audiência, sociedade, a gente também gosta, infelizmente, desse tipo de notícia, né? O tipo de notícia que tem muito apelo, né? E muitas vezes o jornalismo acaba ficando refém, principalmente esse jornalismo muito focado no mercadológico, né? Ele fica refém da audiência. O que gera audiência, o que não gera, né? O que gera... A Paula falou da questão das mídias sociais, né? Então, hoje é o que gera clique, o que gera view, né? Isso hoje é monitorado em tempo real, é um grande problema que a gente tem hoje no jornalismo, porque o jornalismo cada vez mais está refém dos cliques, do view, né? E aí, por exemplo, né, quando a Paula fez lá o papo sobre o infotenimento, que a gente participou, a segunda edição, né, questionaram até muito isso, mas por que o caso Henri tem muito mais visibilidade na mídia, por exemplo, do que o caso daqueles meninos que desapareceram lá em Belfor Roxo? Eu tenho até uma aluna fazendo um TCC sobre isso. E aí eu até falei, né, Paula, eu falei assim, gente, infelizmente o caso Henri gera mais comoção social. Infelizmente, essa é a vida cruel que a gente vive, né, Leda? O caso Henri, por ser um menino de classe média alta, bonitinho, branquinho, nananã, né, uma família, né, com estereótipo de família feliz, perfeita, gera muito mais comoção, né, do que o desaparecimento de 3 meninos, né, de um bairro, né, periférico do Rio de Janeiro, papapá. Então, a gente precisa entender, é o que você colocou muito bem, que o jornalismo ele fica refém, né, dessa demanda de audiência mercadológica e tudo mais. Isso eu queria só pontuar para você comentar, né, também, só para complementar o que você falou. E eu achei sensacional o que você falou, que é um grande desafio esse limite, né? Porque, assim, é claro que o jornalismo ele trabalha com sensacional. O jornalismo ele trabalha com o que é inédito, com o que é fora do normal, né? O jornalismo é isso. O que vira notícia? O que não é normal, né? O que não é padrão, o que não é comum. Então, todo jornalismo, a princípio, ele está trabalhando com sensacional. Só que é o que você falou, é o limite, né? Da ética, até onde ir. E aí tem uns autores que eu trabalho muito nas minhas aulas, né, que são jornalistas investigativos. Daniela Arbex, por exemplo, eu já vi uma apresentação dela. Ela acabou de fazer um livro sobre as famílias que perderam os filhos lá na Boate Kiss, né? E ela fala que assim, o maior medo que ela tem, que quando ela está escrevendo, fazendo investigações sobre esses casos muito fortes, muito carregado de dor, que o maior medo que ela tem é exatamente cair para o sensacionalismo, né? Como isso é difícil. E ela fala que ela fica se cobrando o tempo inteiro para não desviar para o sensacionalismo, porque é um caminho muito fácil, né, Leda? E é o caminho, assim... mais fácil também para você agradar a audiência, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Você, enquanto profissional, saber impor limites, né? Não, eu não posso passar desse limite, porque senão eu estou indo para um viés antiético, né? Sensacionalista, de uma forma negativa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu só dar uma complementaçãozinha aí. É porque, inclusive, muitas vezes, diante dessas questões, o que muitas vezes o jornalismo alega, né, quando é questionado sobre, por exemplo, utilizar imagens assim fortes, imagens traumáticas numa determinada notícia, né, de que, na verdade, é importante mostrar porque é de interesse público. Que aí entra, quando a gente fala de sensacionalismo, né, ou também do entretenimento, que aí tem aquela fronteira que também tem muito a ver com quando a gente fala em jornalismo, entretenimento, sensacionalismo, é o interesse público e o interesse do público. Aí, Ledinha, nessa linha que a Lu falou para você e o que eu estou completando, eu acho que é super importante essa discussão. Que aí tem muita questão da pandemia, né? Que quando a Leda estava falando, eu também lembrei da pandemia, porque assim, o jornalismo tem recebido muita crítica, né? Porque só traz notícia ruim, que só traz tristeza, que só fala de morte. Desde que a pandemia começou, né, o jornalismo tem sofrido
muita crítica em relação a isso, né? Aí tem muita gente que está deixando de assistir programas de notícia porque está se sentindo mal, porque está fazendo mal. A gente está passando por um período realmente muito complicado, né, para todo mundo. Então tem muita gente falando assim, eu não assisto mais notícia, porque notícia agora só traz coisa ruim, coisa triste, né? Mas assim, então eu acho que esse é o grande desafio, né, Leda, para você aí desenvolver, né? Saber esses limites, né? Saber até que ponto você pode realmente abrir mão de uma notícia ou não, enfim, né? Eu tenho mais dúvidas do que certezas, assim. Eu acho que o jornalismo ele tem um papel, né, de formulação da realidade muito grande. Então, o jornalismo ele também ajuda a construir a realidade, a construção social da realidade. Então, em grande medida, ao mesmo tempo, é uma relação circular, né? Ao mesmo tempo que o jornalismo se pensa, eu sou dependente, eu estou no meio de uma estrutura mercadológica, então eu preciso obedecer às demandas aos imperativos do mercado da audiência. Então, a gente sabe que a audiência é algo assim que não é tão palpável assim, a gente sabe também que é possível que em termos narrativos, o jornalismo, diversas outras produções, na verdade, elas produzam, elas pautem também um pouco aquilo que é falado e o modo como é falado. Então, ela é uma relação circular e complexa. Às vezes, o que me deixa um pouco irritada, e eu sou muito crítica ao jornalismo em relação a isso, é que o jornalismo se coloca numa posição de não entender, primeiro, que a construção de uma notícia, em grande medida, ela é uma realidade narrativa. É uma narrativa escolhida, selecionada e que visa determinado tipo de efeito. O que me parece é que cada vez mais, e quanto mais, sim, de fato a questão mercadológica ela tem sido muito importante para isso, quanto mais o jornalismo se vê, se entende como um produto, como uma mercadoria, mais ele se deixa, né, levar pelos imperativos da mercadoria. A questão se a gente pensar nisso, a gente tem um jornalismo investigativo, por exemplo, cada vez mais complicado de se fazer. Porque o jornalismo investigativo, ele é um jornalismo que não necessariamente vai privilegiar uma narrativa que chame a atenção, ele vai privilegiar a investigação. E o que eu acho interessante, mas aí ultrapassa o jornalismo, é que eu acho que a nossa história no Ocidente, o nosso imaginário, o nosso modo de contar a história, ele é muito vinculado a aspectos um tanto melodramáticos. A gente gosta. A gente tem um imaginário muito calcado em imagens familiares do tipo herói, vilão, tá errado, tá certo. Isso porque desde o século XIX a gente tem, eu acho que a produção mais eficiente, mais exitosa, ficcional, e que vai passar para outras instâncias, inclusive o jornalismo, é o melodrama. E a gente vive num país que é o país da novela. E se você perceber, né, aliás, tem a Ilusca Coutinho, eu gosto muito dela, ela trabalha com isso, né, a teledramaturgia no jornalismo televisivo. Como existem técnicas de teledramaturgia usadas em noticiários. Aí a questão é importante informar, por exemplo, a gente pega o caso Henri, pega o caso da pandemia. Pandemia é bem interessante isso, né? Qual o limite das imagens das pessoas morrendo entre a espetacularização da morte ali e a informação que é necessária? Qual o limite disso? Exatamente. Talvez o limite seja o momento em que aquelas imagens se tornam muito repetitivas e que não há algum tipo de informação que seja relevante, que de fato promova ou possa promover algum tipo de mudança.
Então, eu acho que às vezes o jornalismo e o descrédito em que o jornalismo tem entrado nos últimos anos vem um pouco da despreocupação que o jornalismo tem, ou começou a ter, ou parte dele também, estou generalizando, em deixar a notícia de lado e somente se preocupar em provocar emoções, em provocar polêmicas, em espetacularizar, sobretudo, a dor alheia, né? Sobretudo os casos de morte, os casos de acidente. Então, eu imagino que esse seja um problema, entender quais são os limites entre uma coisa e outra, seja um passo fundamental para que o jornalismo comece a resgatar minimamente a sua credibilidade. Minimamente. Perfeito. E essa revisão, como ela vai ser feita, provavelmente com debates como esse e a formação também de novos profissionais um pouco mais antenados para o fato de que uma coisa, essa relação jornalismo como mercadoria, ela tem uma limitação evidente. E quando essa limitação é ultrapassada, o que ela provoca? A queda do jornalismo. Exatamente. E quando se provoca a queda do jornalismo, em sociedades que se pretendem e que querem ser democráticas, a gente também está afetando a democracia. Existe uma relação entre jornalismo e democracia que precisa ser lembrada o tempo inteiro. Sim. Então, ter isso em mente também, né, nesse papel, pode ajudar a pensar quais são os limites entre jornalismo e entretenimento. Significa que é uma resposta que a gente ainda precisa ser construída, porque faz bastante tempo que as estruturas narrativas do jornalismo são muito próximas, né, de outras formas narrativas parecidas com novela, parecidas com produções ficcionais. Então, vai levar tempo, mas isso a gente precisa começar a discutir. Pegando até esse gancho, Leda, vou pegar e vou furar um pouco aqui a fila do chat, gente, mas é porque o Vinícius ele fez um comentário que tem muito a ver com o que você está falando, Leda. Ele está falando que o caso... E isso que você está falando, né, do melodrama, a gente vê isso muito nas coberturas que acontecem hoje nas mídias sociais, né, na internet. E aí tem tudo a ver com a questão também do time, né, que você tem que botar a notícia no ar, não dá para esperar 24 horas para apurar e publicar, enfim, tem mil coisas aí envolvidas. Mas a gente vê hoje como as coberturas nas mídias sociais, elas são feitas em pílulas. Tivemos isso no caso do Henry, estamos vendo isso no caso do Kevin, né, Vinícius? Porque, assim, uma informaçãozinha nova que chega, vira matéria. Aí chega mais um detalhezinho, mais um detalhe da apuração, da investigação, vira matéria. Então, a gente vai acompanhando realmente como se fossem episódios, né? Aí o Vinícius botou aqui, a cobertura do caso Kevin está parecendo uma minissérie, né? Porque a gente vai acompanhando realmente em tempo real o que vai sendo descoberto. E isso, voltando, né, para a questão mercadológica, isso é maravilhoso, porque isso vai gerando aquela audiência ali, né? Mas às vezes a gente vê matérias que você vai ler totalmente vazias, sem informação nenhuma, né? Sem nada de novo. E isso vai afetando o que você falou, né, Leda? A credibilidade. Sim. Eu sempre comento assim, eu sempre acho que os grandes jornais, né, de referência, como a gente chama, quem são os grandes jornais de referência? São os que conseguiram equilibrar ao longo da história o mercadológico com o jornalismo de credibilidade, né? Conseguiram, se mantinham ali à frente na vendagem, no comercial, mas traziam também reportagens, grandes reportagens, notícias, né, relevantes. Então, o grande desafio para o jornalismo sempre foi manter esse equilíbrio, né? E os grandes veículos, em termos de reputação, sempre foram os que conseguiram manter esse equilíbrio. O que a gente vê muito hoje nas mídias sociais, principalmente na internet, que como o mercadológico está falando muito mais forte, né, do que realmente é o que você está falando, do que realmente, né, os princípios, a função realmente do jornalismo na sociedade. E isso está sendo desastroso, né, para a credibilidade, né, do jornalismo. Isso está sendo desastroso. A gente vê muitos portais, inclusive de grandes veículos, entrando nesse caminho, né?
cobertura do dia, desses casos recentes que a gente está comentando, assim, vergonhoso, né? O próprio Extra, enfim, né? Sim. Eu tenho uma dica para vocês. Óbvio que vocês podem jogar fora essa dica, mas se vocês puderem anotar, isso é legal. Só porque é uma dica minha, grande coisa. Mas tem um livro, eu estou acompanhando muito um autor chamado Michael Sandel. Michael Sandel é um filósofo de Harvard. Vocês podem procurar ele no YouTube. Ele dá várias palestras assim, para 2.000 pessoas, que é a aula dele, tá? E ele tem alguns livros massa. Um dos últimos livros dele se chama O que o Dinheiro Não Compra. Vamos lá. Nós vivemos numa sociedade em que vai levar muito tempo, de fato, para que a gente se livre, se é que isso vai acontecer, da mediação financeira, tá? Então, aqui, eu não estou querendo pregar, vamos fazer notícia por notícia por amor, notícia por... Não é essa a questão. É possível conciliar mercado com outras instâncias. O que o Michael Sandel vai perguntar? Na verdade, o que ele vai questionar? A proposta do Michael Sandel nós vivemos numa era em que a estrutura de relação mercadológica ela está invadindo esferas que não lhe cabem. Então, ele vai dar vários exemplos. Por exemplo, assim, é possível abater um rinoceronte branco em extinção por $100.000. Tá lá, ele mostra os casos. Ele vai perguntar, o dinheiro pode comprar isso? Só o fato de você ter dinheiro te dá o direito de ter determinadas atitudes? Ele usa exemplos como, por exemplo, furar fila. Ter dinheiro te dá o direito de ter um atendimento prioritário no caso de doença grave? Se você me responder que sim, você está, então, entendendo que a lógica mercadológica deve invadir espaços que são vinculados a questões humanitárias de convivência, tá? A mesma pergunta a gente pode estender para o jornalismo. O que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra muita coisa. O dinheiro não compra o papel que o jornalismo, e aqui eu repito, porque isso me preocupa muito, tem na criação de um espaço público de debate livre numa sociedade democrática. E, para isso, é preciso de uma informação que seja minimamente confiável. Exatamente. Agora, como manter uma informação confiável? Toda vez que a gente perceber que mais importante do que fazer graça para alguém é você informar. Que o jornalismo, ele lida com vidas, ele lida com pessoas. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma jornalista, né? Uma jornalista esportiva, a Débora Gares. A gente ia fazer uma reportagem um dia sobre a questão das mulheres no esporte, e a gente ia falar de algo que é muito criticado, né? Que são as mulheres que ficam expondo o corpo na Fórmula 1, né? Que tinham muitas modelos que ficavam circulando na Fórmula 1, assim também como no boxe, né? Aquelas mulheres que ficam quase nuas, segurando as plaquinhas. Então, havia uma tendência a que isso se tornasse proibido. Na Fórmula 1, se eu não me engano, já foi. Ela queria fazer uma matéria. O que acontece? Ela chegou para mim e falou, Leda, olha, eu quero fazer uma matéria, claro que mostrando o absurdo que é isso. Mas só que tem uma coisa, essas mulheres... esses modelos que vão na Fórmula 1, elas trabalham com isso, assim como essas meninas que levantam placa. Ou seja, a gente está lidando com o ser humano. Eu preciso ter cuidado quando eu falo com isso. A relação entre jornalismo e entretenimento, ela precisa entender, precisa ser pautada por uma questão importante. Nós estamos lidando com seres humanos. Sim. À medida que você objetifica a um nível de entretenimento vazio, tão vazio que ele não muda nada. Porque isso o Sontag vai falar no livro, que é bem interessante.
ela vai dizer, são tantas imagens que circulam a gente que ela passa e você esquece. Porque se não esquecesse, por exemplo, eu imagino que os casos de violência no Rio de Janeiro já teriam diminuído. Porque é o tempo inteiro que a gente tem, por parte de diversos jornais no Rio de Janeiro, a ênfase numa cidade povoada, numa cidade em guerra. A violência existe? Eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que quando se tem essa história única, repetida várias vezes, ela vai passar por todo mundo e ela perde excepcionalidade. Perfeito isso, Leda. Desculpa te cortar, mas é perfeito, né? Como existe essa crítica também, que a violência virou um espetáculo, somente no telejornal, né? E é perfeito isso que você colocou, que a gente começa, na verdade, a se acostumar com aquilo. Porque se o telejornal hoje é só violência, 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 é perfeito, né, essa reflexão. Até que ponto isso realmente está contribuindo para o fim da violência ou está fazendo a gente se acostumar, né, com a violência? Que interessante, né, a gente pensar nisso, né? Sim, tem um caso meio... Ó, gente, só para falar, Paula, gente, eu adoro, por exemplo, Meia Hora. Sou fã do Meia Hora. Eu também sou. Mas eu sei das limitações do Meia Hora. Eu sei. Sou fã do o que eu falo para os meus alunos. Ó, a pegada é outra, hein? A pegada é outra. Vamos lá no chat. Vai lá, Paula. Que tem aqui a pergunta do Hector, que a Luciana falou a pergunta que houve depois, né, do Vinícius. Vamos lá desde o início. Isso. O Hector, que é uma coisa que você está falando muito por aí, mas ele é mais específico, que ele chega e diz assim, acho que vivemos a era do marketing, as pessoas usam marketing para tudo, para chamar a atenção e lucrar. O sensacionalismo pode ser um marketing jornalístico? Sim, pode. Na verdade, pensando o jornalismo que parte da ideia de que as notícias são mercadoria, independentemente, né, da forma como da preocupação com que o modo que se vai conduzir a notícia, sim, é uma forma de marketing. Pensa Meia Hora. Aliás, tem um documentário muito bom do Meia Hora, com os editores do Meia Hora. Eles são muito claros nisso. É uma questão, eles se dizem assim, o que vende é a capa. Sim. E a gente, quando vai colocar uma capa no ar, a gente pensa detalhadamente como vai ser essa capa. A gente quer uma capa que tenha humor. Isso é interessante, sensacionalismo. A linguagem sensacionalismo, mesmo quando fala de algo muito violento, ela pode tocar no humor, ela pode tocar no grotesco. Então, sim, pode ser considerado uma estratégia de marketing no sentido de você atrair público, no sentido de você criar uma espécie de marca vinculada àquele tipo de periódico. E eu acho que os jornais estão um pouco atentos a isso. Veja bem, o Meia Hora pertence a quem? A Meia Hora pertence ao Dia, se não me engano, né? É o mesmo grupo do Dia. Eu tô com uma aluna fazendo um TCC sobre o Meia Hora, Leda. Adoro Meia Hora. Vou convidar vocês duas para serem da banca. Eu também, eu gosto de Meia Hora. Eu gosto. O Extra pertence a quem? Ao Jornal Globo. O Extra pertence ao Grupo Globo. O Jornal Globo vai fazer o que o Extra faz? Não. O que ele faz? Não. Cria um Extra que vai fazer aquilo que a marca, o Globo, já lá desde quase centenário, tradicional, não tem coragem de fazer com todas as formulações narrativas do jornal Extra, entendeu? Então, isso é interessante, sim, de se pensar em relação a essa questão do marketing. Mas aí, Leda, até aproveitando uma discussão que a minha aluna está fazendo no TCC dela, que não tem como eu não falar disso aqui, né? Que aí é uma questão até bem complexa, né? Que talvez a gente tenha que ter um outro dia para falar sobre isso. Porque esses jornais, Meia Hora, Extra, O Dia, eles são considerados jornalismo popular, né? Isso é muito claro, né? Até na televisão, né? Os programas que são mais pautados no sensacionalismo, no entretenimento, são os programas que são voltados para essas classes mais populares. É mais ou menos como se fosse assim,
para a classe popular se interessar pelo jornalismo, tem que ter espetáculo, né? Tem que ter piada, tem que ter a dor do outro. E ela está discutindo isso no TCC dela, até a gente, né, falou muito sobre isso. Por que o jornalismo dito popular tem que ser sinônimo de sensacionalismo, sabe, Leda? Por quê? Né? Da onde vem isso? Isso é bem interessante. Assim, eu acho que é uma visão estereotipada do popular e que reiterada. Aí eu queria perguntar para a turma aqui. Eu me incluo como uma... Ih, falhou. Vocês devem ter... Eu me incluo como uma leitora popular. Tenho toda uma relação com popular bem grande. Vocês conhecem pessoas que pertenceriam, né, a esse tipo de público considerado popular? Vocês acham que existe alguma formulação de estereótipo em relação a esse tipo de público? O que é popular? O que é popular para vocês? Exatamente. Gente, a convidada está perguntando para vocês. Coloque aí no chat, alguém abre o áudio e fala. Pode falar. Até que ponto isso é realmente uma preferência, né, do popular, vamos dizer assim, ou se isso é imposto, né? Aquele quadro da Suzana Naspolini também no RJTV é bem, né, um exemplo disso, né? Por que quando você está falando com as classes mais populares, você tem que fazer piada, você tem que fazer coisa engraçada, né? Por quê, né, gente? Por quê? Professora. Vai lá, Luana. Sempre eu, com meu bocão. Minha maravilhosa aluna, Luana. Vamos lá, Luana. Bom, então, o que acontece, assim, eu tenho uma família toda que é amante desses programas de jornalismo sensacionalista, tanto de jornal meia hora. Nossa, meu pai, minha mãe, basicamente só lê isso. Aí, o que eu nunca fui muito fã de ler e esses tipos de jornais, e nem muito de acompanhar o dia inteiro a programação jornalística na TV. Eu sempre pego algum jornal pontual para assistir. Se eu, às vezes, assisto o RJTV primeira edição, eu só vou assistir o Jornal Nacional. E meus pais cresceram durante, né, esse tempo que você acorda assistindo o primeiro jornal que aparece quando você acorda e você vai para o trabalho e volta acompanhando o jornal da janta, o jornal da Globo, o jornal que você termina assistindo do dia, naquele acompanhamento de onde as notícias são repetidas. E aí, esses dias, meu pai, essa semana, inclusive, meu pai falou uma frase, né? Ele disse assim, engraçado, só a Globo que fala ainda da questão do Bolsonaro ter dado a cloroquina, né, como ficar incitando a cloroquina como tratamento da Covid. Aí meu pai falou isso. Ah, meu Deus, só a Globo que fica falando que o Bolsonaro incita isso. Eu não vejo outros lugares falarem. Aí eu falei, eu até brinquei com ele na hora, eu falei, você não assiste outros lugares, você só assiste a Globo. Então, se você assiste a Globo da hora que você acorda até a hora que você dorme, você praticamente vai ficar escutando essa mesma notícia. Porque os jornais são a atualização da mesma notícia em outros lugares, né? E aí eu venho dessa parte de popular, né, do porquê é tão pitoresco, do porquê é tão estereotipado, para a gente sair daquela visão de que jornal é algo classista, de que o jornalista é algo de classe, de elite, aquela máxima que a gente olhava um Cid Moreira, um Sérgio Chapelin, de terno e gravata,
homens brancos, homens com propriedade de fala, da gente ver aquilo, né, como algo de credibilidade, e aí para que o público continue a acompanhar, continue a escutar, né, a tomar aquilo como uma certa verdade, eles colocam dessa forma, né, de uma forma que você se identifique com a notícia e que você sinta como se estivesse contando uma história do teu cotidiano, como se estivesse contando a história do teu vizinho. Tanto que, assim, quando falam, aqui, né, na minha cidade, a gente tem uma frase que é: meu Deus, Japeri está de novo no RJTV. É sempre assim. E é sempre uma desgraça. Sempre uma desgraça. Aí toda vez... Mas toda vez. Aí o que acontece? Quando aparece Japeri ou Queimados, assim, os nossos vizinhos, é uma comoção. É grupo do WhatsApp bombando. É como se a gente tivesse assim, sabe assim, quando aparece no fundo da câmera, fica dando tchau na TV? É tipo isso. Olha, Japeri tá na televisão. E, tipo, sempre desgraça e as pessoas adoram ver que tá passando na televisão. Então, acho que muitas das vezes essa coisa do fazer pitorescamente, como o quadro da Suzana Naspolini, tem isso, é uma questão de identificação. A pessoa vai dar importância ao jornalismo porque ela está se vendo ali naquele cenário, ela está participando, ela se sente participante da notícia. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista do porquê o popular é tão interessante aos olhos da comunidade, assim, né, da Baixada, nós aqui, e do porquê que a televisão ainda continua investindo nesse estereótipo. Porque é o que a gente conversou lá no papo com a Paula, né, do infotenimento. O grande problema é porque assim, o jornalismo popular, ele até pode ter uma pegada mais de entretenimento para atrair esse público, mas o entretenimento, ele não tem que ser sinônimo de sensacionalismo. É isso que a gente está precisando, promover essa separação, porque historicamente, até como a Leda falou, né, o entretenimento ele sempre esteve atrelado ao sensacionalismo, só que são coisas que podem ser diferentes. Vai lá, Ledinha. Quem foi que falou? Foi a Luana. Luana? Foi a Luana. Luana, muito legal que você colocou. E eu acho que existe, óbvio, sim, certamente o prazer da familiaridade de eu estou na TV. É o fascínio de estar na tela, né? O fascínio que antigamente era assistir uma tela de cinema, agora estou na tela da TV, sabendo que a televisão é um meio de comunicação muito importante no Brasil. Essa questão que você colocou de estou me sentindo fazendo parte da televisão. Isso é muito interessante porque vocês já devem ter estudado com a Paula, o Martim Barbeiro coloca isso, né? Como a televisão ela vai possibilitar uma participação, mesmo que indireta, das pessoas na cidade, das pessoas no espaço público, sobretudo a partir da estética do ao vivo. Estou na TV. Vocês já perceberam que o pessoal que é entrevistado, eles ligam o celular, devem mandar mensagem para a família: tô na Globo, tô na Globo. O que aconteceu? Eu tô na Globo. Aconteceu um acidente aqui. Tô na Globo, tô aqui atrás. Mamá. Então, existe esse fascínio de você se ver em um objeto absolutamente mágico que é a televisão. Agora, por outro lado, as formas de representação, né, do discurso televisivo... E isso não é só uma questão do jornalismo, não, tá, Luana? Eu acho que isso perpassa diversas outras produções. O estereótipo a partir do qual se enxerga o outro, e quando esse outro é do subúrbio, é uma coisa impressionante, tá? Então, por exemplo, eu morei durante 40 e tantos anos no subúrbio. E tudo que eu via na televisão sobre o subúrbio, eu ficava pensando, gente, onde eu me encaixo nisso? Eu não me encaixava, porque era uma coisa assim, absolutamente estereotipada.
E eu odiava o modo como me estereotipavam. Vamos falar assim, ó. E aí, galera, seguinte, ontem a pandemia berrou mais 200, que esse é o tipo de linguagem que às vezes é usado. Aí você fala, não, mas você tem que falar assim, porque é só assim as pessoas entendem. Imaginem, isso é uma falta de consideração com o público imenso. Imagina se eu chegasse aqui, eu, Paula e Luciana, gente, olha, são alunos de graduação, tá? Vamos chegar assim, vamos chegar assim. E aí, galera, tudo bom? A gente vai falar hoje de infotenimento. Aí, Lu, o que é infotenimento? Tá ligada, Leda, tá ligada. Infotenimento é aquela parada, assim, que une diversão e informação, entendeu? Vocês já imaginaram se a gente fizesse isso? Pois é. Isso é uma desconsideração tão imensa com vocês, sabe? E isso pode ser levado para outros lugares. Então, toda vez que o jornalismo usa esse tipo de linguagem, ele, em alguma medida, sim, está tirando o poder a heterogeneidade, a diversidade das pessoas às quais ela tem acesso. Aí a gente tem que invocar a Suzana Naspolini, que eu adoro a Suzana Naspolini. Anotem bem. Também. Suzana Naspolini chegando em Japeri. Oi, tia! Tem café, tem bolo! Tia Maria trouxe um bolinho para mim. Ai, tem café. Gente, o que houve? Ai, de novo esse buraco. Ai, peraí, para, gente. Me dá uma bicicleta aqui, me dá uma bicicleta. Não, velocípede? Tá bom, velocípede. Senta no velocípede. Ai, me entalei no buraco. Ai, gente, vamos fazer um calendário. Quando é que... Prefeitura de Japeri. Ai, vem aqui. Põe a Suzana Naspolini, eu já vi ela, na Tijuca. Acabou, não é? Ela não tem esse tipo de postura. Jamais faria assim. É assim, então... Às vezes eu me sinto como se estivesse assistindo a Xuxa. Uma infantilização. Existe, Luana, quase que uma infantilização da pobreza. Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí você... E com isso, você pensa assim, não, eu estou tratando pobre com um pobrezinho, desempoderado. Isso é desempoderamento. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é desempoderamento, não se pode fazer isso, entendeu? Em nível de notícia, em outros níveis também, até mesmo de produção de novela. Gente, vamos acordar para a diversidade do mundo. Sim. E aí foi que a Luana falou, né? Só para fechar, né? As pessoas se sentem tão importantes de estarem aparecendo na Globo que elas não se tocam de todo esse outro lado, né, Leda? Que eles, na verdade, estão sendo elementos do espetáculo, que eles estão sendo, né? Que esse estereótipo, na verdade, só reforça, né, o preconceito, a discriminação. Só que as pessoas não se tocam, porque é mais importante, né, Luana? Como você falou, oba, estou na Globo, independente de como eu esteja aparecendo, né? É a visão crítica, né, que muita gente não tem, né? Sim. Sim, a gente posta toda semana aqui, né? Inclusive, eu tô muito orgulhosa porque ganhamos 2 estagiários e os 2 são da Unicarioca. Olha! Para o nosso Jornal da Cidade, Japeri News. Uma já é graduada e é daqui também de Japeri, a Janaína, maravilhosa, já conheço ela. E o outro é o Ricardo, que ele faz aula, inclusive, comigo com a professora Priscila. E aí, os 2 entraram aí como voluntários do Japeri News. E aí, semanalmente, a gente posta um giro de notícias. E essa semana a gente postou, né? Sai todo sábado, e eu que apresento o giro. E eu sou usuária assídua de Instagram, posto vídeo, então... e assim, eu conheço as pessoas que dizem que eu sou uma espécie de celebridade da cidade, porque eu falo com Deus e o mundo. E aí, quando as pessoas me veem, né, porque eu falo, já fiz diversos vídeos, assim, já mais assim para um lado de entretenimento. Então, quando as pessoas me veem falando de um jeito
mais jornalístico, por mais que eu tenha o cabelo colorido, por mais que eu esteja com uma roupa, né, menos formal do que as pessoas estão acostumadas, as pessoas ficam deslumbradas. Quando a gente posta o giro, é muita gente que vem falar comigo no meu privado e fala assim, meu Deus, eu já te vejo na Globo, nossa, que lindo, que orgulho, a sua dicção é ótima, você fala muito bem, sendo que essas pessoas me conhecem há 28 anos e sabem como eu falo. Então, assim, realmente parece que quando você está na tela de algum lugar, falando de uma maneira mais padronizada, você não está ali, né, naquela infantilização, no empobrecimento, quando você não está batendo palma, você está falando ali de um jeito mais sóbrio, mais sério. Parece que as pessoas veem de uma forma diferente, eu não sei explicar a sensação que elas têm. Mas, assim, é super estranho. Minhas tias, então, meu Deus, a cada semana é um parabéns diferente. Parece até que toda semana eu estou passando por uma entrevista nova, mas não, é um vídeo novo que sai. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, porque são pessoas, a minha rede social, eu tenho a sorte, né, de hoje em dia, a gente perde meio que a noção de quem segue a gente, mas a maioria das pessoas que me seguem são meus vizinhos, são amigos de escola, de trabalho, pessoas que me conhecem. Então eu passo pelo meu bairro e a pessoa já fala, eu vi lá o vídeo do Japeri News, nossa, muito legal, você está muito legal. Já tem aquele feedback de cara. Mas tem muita gente que fica assim, tipo, nossa, eu não sabia que você falava desse jeito, que você era séria dessa maneira. E, assim, às vezes eu fico pensando como as pessoas pensam a respeito do jornalismo, né? Eles ainda têm uma distância muito grande do jornalismo, ainda veem o jornalismo como algo muito, muito distante, muito elitizado, e aí precisa, às vezes, de uma Suzana Naspolini para que você sinta essa espécie de conexão, de confiança com o jornalista. Diversas vezes eu já fui fazer matéria aqui, e aí quando eu digo que é para algo jornalístico, simplesmente as pessoas se escondem, não querem falar, não querem. Agora, se chega uma Suzana Naspolini, assim, pedindo um café, e já indo no Velotrol, e falando alto, as pessoas parecem que se sentem mais à vontade. Eu não sei explicar isso. Assim, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu critico o jornalismo por isso, eu também faço esse questionamento do público. Sim, perfeito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que tem várias observações aqui no chat, tá? A questão do estereótipo, né? A visão do estereótipo, deixa eu ver aqui que vários contribuíram aqui com as observações. Tem o Júnior. Acredito que tem o estereótipo de popular querendo afirmar que o povo só gosta do popular no estilo Programa do Ratinho, que é exatamente o que a gente está falando, né? É a infantilização das pessoas. Outro ponto aqui, a Jéssica compartilhou um vídeo do YouTube, a questão da descredibilização da imprensa, né? Dessa visão, tá? Outra coisa aqui, também um outro ponto que o pessoal está colocando aqui no chat, o estereótipo, a questão da estereotipação, a observação da Jéssica, que o GNT tem entretenimento, por exemplo, e não usa sensacionalismo. Achei perfeita essa colocação dela. A colocação da Jéssica, que muito legal. Que pode estar separado, né? Que pode separar, né? Que pode separar. Qual é uma outra observação aqui também, que é para a gente continuar nosso papo? Jornalismo, o Hector de novo, que o jornalismo molda uma linguagem mais simples, com humor e extravagância para atingir as classes mais baixas. Acho que funciona para as pessoas que não têm instrução, educação formal e senso crítico formado, mas também pode alienar essas pessoas.
Aí, Hector, eu acho que até o que a professora Leda estava falando, né, como também várias observações aqui, é que esse processo de estereotipação, vamos dizer assim, ele passa por todas essas questões, né? É você tornar a pessoa do subúrbio, né, infantil, né? Vamos dizer assim, idiota, que só sabe falar daquele jeito, que só sabe falar daquilo, né, que não tem os interesses, como disse o Júnior, né, você colocar como se as pessoas, né, só gostassem daquele tipo de popular, e não é assim, né? Que aí você tira totalmente a possibilidade das pessoas entenderem o que é diversificação. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta coisa. a eles? Claro. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. A Leda tá igual o Caco Barcelos. Ela veio e agora ela que está entrevistando, né, gente? Vocês estão vendo, né? Ela tá dando uma de Caco Barcelos. Vamos lá, Leda. Não, eu quero interagir. Eu tô carente, gente. Tô brincando. Pode perguntar à vontade. Tô carente de aula. Olha para mim, tá? Olha para mim. Alguns, não sei quantos de vocês já me conhecem, já tiveram aula comigo. Mas, assim, pensa, professora Leda, aquele histórico aí que a Paula já falou, fez isso, fez aquilo. Eu moro em Botafogo, sou professora. Tipo, olha só quantos livros eu trouxe para mostrar para vocês. Eu não acabei não mostrando nenhum. Olha! Agora, eu queria que vocês fizessem um negócio. Eu queria que vocês estipulassem uma lista. O que é que eu mais gosto de... qual é a minha maior diversão? Qual é a minha maior diversão de um modo geral? O que eu mais gosto de fazer? O que eu mais gosto de fazer? Gente, ó, que pergunta difícil, hein? Assistir o jogo do Vasco. Já vou pular, o Vasco já está em outro patamar. Eu já Olha o fundo! O Vasco já está em outro patamar. Tá todo mundo falando. Não, quem é seu Olha Vasco, o fundo dela. Denuncia, professora. Beleza. O fundo denunciou. O Vasco ganhando. Isso, muito bom. O Vasco está em outro patamar. Eu tá? sei Já de duas coisas que a Leda ama. Eu sei de duas coisas, mas não vou falar. Agora, pula. Me diz coisas assim que eu realmente fico fascinada. Tadinha, será que é minha aluna? Eu anoto sempre no deboche do Vasco. Tomar cerveja. Sabe, né, Paula? Duas coisas que ela ama. O que mais? Tomar cerveja, trabalhar no canal Seis Contexto. Ih, tá longe, né, Leda? Opa! Cozinhar, muito bom. Ler. A Leda faz um feijão, gente, maravilhoso. É verdade. Ela é cozinheira cheia, hein? Ter alunos como eu. A Geminiana, aí a Geminiana, com ego inflado, lá em cima. Bom, vejam bem, eu vou traçar um perfil meu, assim, tá? O que eu mais gosto? O que eu mais gosto de fazer é assistir televisão. É difícil alguma coisa bater do que... Professora, a senhora gosta mais de ver televisão do que ler? Gosto. Gosto mais de ver televisão do que ler. Ler, para mim, é muito importante. É minha fonte de dar aula, essa coisa toda de conhecimento, mas eu adoro TV. Assistir filmes, sim. E aí, filmes variados. Adoro programa tosco também. Home Health. Eu também gosto. Amo programa tosco. Ó, o Jorge está chegando perto, Leda. Irmãos à obra. Novelas. Eu sou apaixonadíssima. Se eu não estudasse futebol, eu estudaria novela. Mas também não estudaria novela porque eu amo novela. Amo. Amor de Mãe, eu sou uma viúva de Amor de Mãe. Viu, gente? Amo Big Brother. Pode anotar, pode gravar aí, ó. A professora Leda ama Big Brother. Eram as duas coisas que eu falei que eu sabia. Era novela e BBB. A Leda ama novela e BBB, gente. Ama. Aí a pergunta é assim... musicalmente, professora... Samba, roupa nova... Amo roupa nova, gente, ó. Até choro. Gil tá aparecendo na TV. Amo Gil. Amo cachorrada. Gil do Vigor. E olha só. Mas a minha preferida é Juliette, que isso fique bem claro, tá?
é um perfil que foge muito do perfil de quem frequenta a academia, né, da dita academia. Assim, quem é professora, dá aula na universidade, tem toda aquela ideia assim, só ler, não anda na rua, tem nojo de tudo, pega tudo com papelzinho, não vê televisão, sabe? Eu fujo e gosto de futebol, que também é outro fundamental aspecto que destoa. Destoa pelo fato de eu ser mulher, destoa pelo fato de eu ser professora. Eu já fiquei 5 horas em fila de futebol. Alienada. Não sou alienada. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é como essa complexidade, né, existe. E ela precisa ser trazida também pelo jornalismo. O jornalismo, às vezes, ele tem uma versão única de mundo. E é um lugar tão fascinante, gente. Eu morro de inveja de vocês, futuros jornalistas. Porque vocês têm um futuro pela frente a traçar, um novo caminho para o jornalismo, contar boas histórias, novas histórias, e levar essa pluralidade no momento em que essa pluralidade se faz cada vez mais necessária. Né? Imagina a Luana, nossa, você fala, você trabalha em jornal, o que dá vontade de responder, Luana? Não, eu rastejo no chão, como grama e saio empurrando porque, tipo assim, tem cabelo rosa, mora em Japeri, né, Luana? Então tem condições de fazer um jornalismo de qualidade. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É por isso que o jornalismo comunitário, né, gente, é tão importante, né? Porque o jornalismo comunitário, ele cobre, né, as comunidades sem estereótipo. Exatamente. Sem espetáculo, né? Que as comunidades, esses bairros mais populares, como a Luana colocou, só aparecem na grande mídia ou por questões negativas ou por espetáculo, né, Leda? Exato, e tem uma coisa bacana. E eu faço questão de continuar sendo uma diferença, porque, assim, geralmente, o que a gente está acostumado a ligar, né, a ver algo de diferente? Porque a tal na época lá, a Mari Palma usava um piercing no nariz e usava umas camisas, umas t-shirtzinhas de personagem, e o tal do Cauê era tatuado. Né? Era o máximo do diversificado. E aí, ainda assim, eu sou, ainda sendo uma mulher, de cabelo colorido e tatuagens e piercings, ok, mas ainda assim eu sou uma mulher branca. E aí é o mais próximo que eu consigo fazer de diversidade, sendo eu uma jornalista. Mas aí a gente tem que levar isso para outras esferas e apresentar outros tipos de diversidade dentro do jornalismo, sabe? Levar pessoas negras para o jornalismo, cada vez que eu vejo um repórter negro, cada vez que eu vejo uma bancada com uma jornalista negra, ou até mesmo um repórter que seja gordo, quando eu vejo essas diversidades, não só porque, assim, novela tem aquela coisa de que precisa de um núcleo, né? Então, a gente ainda vê uma diferença, mas a vida real, né, o jornalismo mais padronizado, eu fico muito feliz quando eu vejo algo de diferente, quando eu vejo uma pessoa que a gente pode falar assim, nossa, se o meu tio de 60 anos visse um jornal desse, ia falar, nossa, como que a TV deixa um repórter desse ser desse jeito? Porque é isso que meu tio falaria, entendeu? Aquele velho tio do pavê que acha que vai olhar para mim e vai falar, mas menina, você não tem como ser jornalista desse jeito. E não é assim, né? Não é assim. Até a professora colocando aqui para a gente fazer pergunta para a professora Leda, eu venho com uma pergunta a respeito disso. Como a gente... Porque eu vejo que hoje em dia o jornalismo esportivo, já levando para uma matéria que eu fiz com a Leda, o jornalismo esportivo ele tem mais nessa pegada do infotenimento, de ter... agora está tendo bastante presença de mulheres,
de pessoas com tatuagem. Mas, assim, como fazer a outra parte do jornalismo, né, as outras editorias, quebrarem um pouco desse preconceito a partir da gente, né? Eu acho que, como empreendedores, né, eu acho que por aí a gente vai ter que cavar um pouco aí dessa carreira para nós jovens, né? Mas, professora Leda, como a gente se portar, né? Como a gente se colocar dentro dessa sociedade aí como jornalistas, de maneira que quebre esse padrão e ainda assim obter credibilidade, né? Porque a gente está falando de verdade, de notícia. Bom, Luana, eu vou te dizer, eu sou jornalista, já trabalhei na linha de frente antes de ser professora há muitos anos, antes da professora Leda completar aí a resposta dela. Eu sou tatuada, tenho 450 mil tatuagens, entendeu? Loura, sabe? Pareço um avatar. Já me perguntaram se eu era lutadora de MMA, juro por Deus. Já me perguntaram se eu fazia alguma luta. Paula, eu digo que você... Já me perguntaram se eu sou modelo, já perguntaram se eu sou bailarina, já perguntaram tudo. Aí quando eu falo eu sou jornalista, olha, como pode, olha só. E quando eu falo que eu sou professora de jornalismo ainda por cima, aí que todo mundo, nossa, que legal! Eu digo que um dia eu me vejo dentro da sala de aula, é algo que eu gostaria de experimentar da comunicação, de dar aula. Aliás, Paula, você é meu crush fashion. Obrigada. Você é meu crush fashion, adoro. Paula muito estilosa. Paula é. Adoro. Toda aula que tinha, eu ficava assim, gente, qual será que vai ser o look da Paula hoje? Sempre avaliando. Adorava. Paula arrasa. Paula arrasa. É a nossa musa fitness. Obrigada. Nossa maromba. Agora, assim, Luana, eu acho que vocês têm que... Eu acho que, assim... Eu acho que as coisas têm se modificado um pouco e essa pauta da diversidade tem, de algum modo, se fortalecido com o tempo. É claro que o campo do jornalismo, né, ele é um campo historicamente assim, um tanto elitizado, né, e que segue determinados padrões que até pouco tempo atrás era difícil de imaginar que pudessem ser rompidos. Mas eu acho que a gente hoje em dia conta para o bem ou para o mal, com novas possibilidades de transmissão das vozes. Você, por exemplo, tem um jornal comunitário, né? Daqui a pouco tem um canal. Daqui a pouco tem, sei lá, algum outro veículo. Isso, hoje em dia, é algo que outras gerações não tiveram. Ficaram muito à mercê mesmo, sobretudo, dos padrões do jornalismo tradicional. Hoje em dia, a gente tem pessoas como você e tantas outras que se importam em trazer a notícia, né? Independentemente se você está de cabelo vermelho ou não. Isso aí. E quanto mais pessoas tivermos, assim, de cabelo vermelho, verde, tatuada, tipo a Paula, e que façam um trabalho sério e que apareçam, mais esse tipo de caixa em que a gente coloca as pessoas vai se perdendo, vai se enfraquecendo. Então, a gente precisa de maior diversidade, maior representatividade também. É claro que representatividade por si só não basta. Você poderia ter uma pessoa de cabelo vermelho, mas que não vale nada. Até pioraria a situação. Mas é importante que a gente abra as portas, né, para a multiplicidade que nos cerca. E eu fico feliz, Luana, que você seja uma dessas vanguardistas. Eu chamo essas pessoas de vanguardistas porque
O papel da vanguarda é esse, é um papel de derrubar muros, é o papel de estar à frente e ir abrindo caminhos, né, para quem vem depois. Eu acho que você faz parte dessa geração e você vai ver futuramente essas gerações se ampliando, e dizer, nossa, na minha época eu era uma das primeiras, hoje tem um monte de gente. Isso vai te dar uma felicidade muito grande. Exatamente isso. É uma coisa também interessante, né, Leda? Assim, como o trabalho da Leda, como você da Luana, desculpa, como você falou, né? Existem muitas formas hoje de se fazer jornalismo, né? E uma coisa legal que eu acho, o lado positivo da internet, né, do mundo digital, é que a gente vê muitos tipos de jornalismos sendo feitos. Sim. E muitos não se submetendo a esse domínio mercadológico que a gente estava falando, né? Então, a gente tem muitas iniciativas jornalísticas que estão muito mais pautados, né? Exatamente na função do jornalismo, na credibilidade, é um jornalismo de nicho, que não está buscando massa, que não está buscando audiência de massa, e são pessoas que estão se libertando, são profissionais que estão se libertando dessa imposição mercadológica, que acaba, né, o que a galera estava falando aqui no chat, né? Esse estereótipo do jornalismo popular associado ao sensacionalismo, ao entretenimento, é porque sabe que vende. E é muito cômodo, né? É a zona de conforto. Para que eu vou tentar fazer diferente se essa fórmula funciona? Né? Esse é o grande ponto, né? A fórmula funciona, né? Tá dando audiência, tá vendendo jornal como Meia Hora. Eu, por causa desse TCC da minha aluna, eu descobri, eu não sabia, o Meia Hora vende mais do que o Dia. Sim, bem mais. Né? É um dos jornais que mais vende pro país. Então, assim, a fórmula funciona, entendeu, gente? Então, como funciona, né? E a gente tem essa imposição mercadológica, vamos seguir esse modelo. E aí é muito interessante, né? A gente vê, apesar de todas as bizarrices que a gente vê na internet, nas mídias sociais, a gente também tem esse movimento bacana, né? Que é um jornalismo que não está submetido à lógica mercadológica, né? E que é muito bacana, porque aí você consegue realmente determinar a minha linha editorial, como eu quero fazer, sem ter que ficar preocupado com essa questão aí absurda, né, do clique, da visualização, e quando você está na internet, você tem uma concorrência muito acirrada, né? Cada matéria é uma concorrência, né? Não é uma concorrência por veículo, é por matéria. A leitura é fragmentada, né, Leda? Então, eu acho que tem esse lado positivo, que essa galera aí que está chegando, eu falo muito isso para eles, né? Aproveitar o que as mídias sociais, o que a internet oferece de bom, não fazer o ruim, né? A gente vê que está todo mundo indo para o caminho do ruim, a grande maioria, né? Vamos fazer, né, o que pode ser feito de forma bacana, diferente, né? E principalmente isso, né? Saindo dessa imposição aí mercadológica, né? Que faz muitas vezes a gente seguir caminhos que não são tão bacanas, né? Perfeito. Acho que as mídias sociais, na verdade, o mundo internetico, né? Ele é um mundo complicado, tem coisas bem terríveis nele, mas tem coisas que podem ser muito libertadoras. Agora, geralmente essas coisas terríveis acontecem quando os impulsos criativos e emancipadores acabam se encapsulando em convenções geralmente mercadológicas. Exatamente. Vocês já devem ter visto diversas manifestações super maneiras no jornalismo. Vocês já devem ter visto manifestações musicais, sei lá, programas alternativos. Quando vai para a TV, perde a graça, vira outra coisa. Ou quando mesmo na internet começa a adotar os padrões tradicionais. Se você tem a chance de se libertar, se liberta. Não precisa voltar para o que era. O que era já tem. E o que era já mostrou que não deu certo. Então faz uma coisa diferente se tem essa oportunidade. E é possível sobreviver, sim, inclusive financeiramente, fazendo coisas diferentes e fazendo coisas sérias, né? Aí, retornando à pandemia, tem o caso da pandemia que eu acho mais bacana, é que quando o jornalismo tradicional começou, vocês têm que lavar a mão,
tem que chegar em casa, passar sabonete, tem que usar máscara. O que o jornalismo comunitário fez? O que as associações comunitárias fizeram? Espera aí, vocês estão falando de quem para quem? Exatamente. A gente não tem sabonete, a gente não tem água. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Monte de gente morando numa casa de 2 cômodos. Exatamente. E aí, você vai fazer o quê? Então, assim, esse poder de fala, talvez algo vinculado à ideia de local de fala, é importante de ser levado em consideração. Você pega o massacre feito no Jacarezinho, até que ponto é direito do jornalismo querendo informar, querendo espetacularizar a tragédia, o jornalismo não passa por cima do fato de que tem moradores ali, tem vidas ali, pessoas que vivenciaram aquilo de perto, e que tem outro significado, a tragédia tem um significado ainda mais diferente, que precisa ser investigado, precisa ser colocado também no ar. Então, a gente precisa tornar o jornalismo mais aberto a essas outras vozes, o que significa que, em certa medida, sim, ele tem que ser mais co-participativo, sabe? Tá mais atento a outras vozes, a outras formas que não sejam só ele mesmo, tradicional, que eu digo. Tem uma pergunta aqui da Natália Amorim, Leda, que entra, acho que continua no que você está falando, que ela até está dizendo, então, nesse contexto, né, como fazer o jornalismo ser mais atrativo para essa geração mais jovem? Para vocês, quais seriam os modelos mais atraentes para essa geração que parece não gostar tanto do jornalismo tradicional? Isso é interessante. O jornalismo tradicional é primeiro tentar entender se realmente a geração mais nova não gosta do jornalismo tradicional. Depois entender o que seria esse jornalismo tradicional. Isso. É claro que tem que se considerar que o público jovem, a minha geração é uma outra geração. Isso realmente existe, essa diferença de geração. E a gente tem uma nova geração agora muito mediada pelas redes sociais, pelas imagens. Eu, por exemplo, eu não sei lidar com o Instagram. Eu não sei. Porque talvez se eu tivesse a idade de vocês, seria uma coisa assim que eu fizesse com a mão nas costas, mas eu não consigo. Não sei lidar, mal sei lidar com o Facebook. Para vocês, isso é uma coisa assim, é um outro tipo de realidade. Eu acho que houve mudanças assim, de perfil de público consumidor, e quando eu digo consumidor aqui, não no sentido somente mercadológico, no sentido de que consome determinada notícia. É preciso se investigar mais. Isso eu acho, Natália. Isso eu acho uma coisa bem interessante que você está pensando assim. Para a gente saber, a gente precisa pesquisar mais que público é esse, ao invés de imaginar que público é esse. A gente imagina, os jovens hoje não gostam de ler. Editorialmente, tem aumentado o número de publicação de livros. Exatamente. Pois senão a gente descamba no estereótipo. Exatamente. Eu tenho que saber, exato, como tornar mais interessante. Vamos perguntar às pessoas, vamos tentar entender e tentar conciliar isso com princípios básicos do jornalismo, porque também não dá para chegar, aí faz uma pesquisa. E aí, como é que você quer que seja a notícia? Eu queria notícia, sim, eu queria que o Gil noticiasse tudo. Fizesse o tchac-tchac. Tchac-tchac. O dólar tchac-tchac subiu. E tchac-tchac. Você poderia fazer uma pesquisa e todo mundo dizer isso. Aí, imagina, eu, Paula e Luciana, a gente fica assim, e agora? Quem é que vai fazer o tchac-tchac? Paula, você ou eu? Entendeu? Então, a gente vai ter que discutir. Tá, Paula e Luciana, e agora? O pessoal quer o tchac-tchac, como conciliar isso com notícia? Notícia então, com jornalismo. Com jornalismo. Como conciliar isso com jornalismo assim, bem feito? A gente vai... Olha, vamos cortar um dobrado, mas a gente vai tentar. Agora, o que a gente não pode abrir mão é do que caracteriza o jornalismo, que é a responsabilidade sobre a notícia.
Perfeito, Leda. É a função social do jornalismo, como eu falo para os meus alunos, né? A nossa responsabilidade com o nosso público, com a informação. Apuração, né, Paula? Apuração baseada em fatos, baseada em conhecimento. A gente pode fazer isso fazendo chac-chac? Pode. Eu acredito que pode. Porque uma coisa é a produção do jornalismo, outra coisa é como você vai transmitir isso, né? São duas coisas diferentes, né? Aquilo que a gente até conversou, né, Paula? Você pode fazer uma transmissão, uma veiculação de uma forma divertida, engraçada, baseado numa apuração de qualidade, de fatos, né? Então, o jornalismo de qualidade, sério, não precisa ser aquele jornalismo careta, né? Terno, gravata. Cid Moreira, né? Cid Moreira, assim, o padrão Cid Moreira, né? O próprio Globo, né, Leda? Eu tive um aluno também que fez um TCC sobre a atuação do Globo nas plataformas digitais. Ele descobriu uma coisa que nem eu sabia na época, né? Ele falou assim, professora, sabia que o Globo faz uns stories toda sexta-feira no Instagram com os meninos de bermuda? E eles ficam contando como é que foi o resumo da semana. E é isso, né? Até respondendo, Natália, assim, a gente tem que buscar linguagens que se aproximam, né, desse público. Esse público que nasceu na era da internet. Sim. Né? Agora, a linguagem não quer dizer que você não tenha que abrir, que você tenha que abrir mão da apuração, do compromisso social. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. A técnica, ela precisa ser aplicada, não importa o público, o formato. Eu acho que se a gente pegar uma ferramenta tão importante quanto a internet e pegar um meio como o jornalismo para a gente trabalhar, não importa o que seja, desde de formato ao qual público você quer atingir, eu acho que é teste, são riscos, né? São riscos. Agora, a minha próxima empreitada é fazer uma espécie de profissão repórter para Japeri. Eu estou querendo investigar crimes antigos, né? E lendas aqui, porque até mesmo meu pai e meus tios dizem que tem um bambuzal aqui perto que eles viam Saci Pererê, e aí a gente quer investigar tudo isso e levar para entretenimento, sabe? E fazer com que não seja só um viés, que a gente não leve comunicação e informação apenas em um formato, para que o povo japeriense saiba que eles podem ser representados de outras maneiras que não só no RJTV Luana, com desgraça. Luana, vai ser Cold Case Japeri. Eu amo Cold Case. Cold Case Japeri. Aí vai ter... Não, porque eu não sei se vocês sabem, eu adoro, porque, como a professora Leda está falando do Tosco, daqueles programas Tosco, que tem... eu acho muito legal, assim, as dublagens, porque... Doutora Sandra Lee. Adoro doutora Sandra Lee. O negócio é a maior desgraça. Sim. E a mulher está falando de um jeito que parece que está falando com crush. Porque eu acho que meu marido não vai sobreviver a essa cirurgia, doutora Lee. Não é assim, vendo? Exatamente. Eu achei que ele não fosse perder o nariz, mas ele perdeu. Eu fiquei muito assustada no início, mas eu até que estou me acostumando agora. É assim mesmo. Eu acho muito engraçada essas mulheres. É o mesmo jeito que a mesma que dubla, que fala, eu adorei esse vestido. Né? Exatamente. Só está fora do meu orçamento, infelizmente. E é a mesma coisa. Será que o meu marido sairá da cirurgia vivo? Exatamente. Ou não? É a mesma coisa. São toscas demais. É o tosco, mas é muito legal a gente ver o tosco, né? Porque a gente pode fazer a gente pode ajuda a gente a diversificar o pensamento sobre essas coisas, claro, não é? E procurar entender. A aula para dublagem é ótimo. Eu também achei muito bom. Luana, eu indico para você já deve conhecer, mas é que me lembrou um pouco o caso Evandro, que está no Globoplay.
Começou como podcast, né, do Mizanzuki. E um caso que ele investigou, assim, de um assassinato de uma criança, e virou uma série de TV no Globoplay. Então, essa ideia que você está tendo é uma ideia bem interessante, pode derivar em algo assim no futuro. Aí a gente vai te ver na Globo, Luana. Ah, Luana na Globo. Isso aí. Cadê? Sim, a gente falou isso hoje na reunião de pauta do caso Evandro. E aí eu até brinquei, porque tem muitas pessoas aqui que ficam assim, né? Por que vocês não vão lá investigar os políticos? E eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente é trabalhador, vai a gente investigar esse povo, depois cala a boca da gente aí, morre todo mundo. Como que continua a notícia? Aí eu falei hoje, né, na reunião de pauta, eu falei, vamos investigar crimes antigos, porque todo mundo que estava envolvido já morreu, não dá para vir ninguém querer calar nossa boca. Eu acho uma boa ideia. Então, vamos começar por aí. Já teria. Também acho. Exatamente. Adoro. Leda. Oi. Quer dar as dicas aí dos livros, Leda? Já estamos chegando na reta final. Aproveita aí que você trouxe um catatal aí de livros. Na verdade, assim, sei lá se eu dou essas dicas. Vocês querem as dicas da Leda ou não, gente? A Leda é tímida. Eles adoram. A primeira dica que eu dou eu sei que a Paula adora, que é o Michael Schudson. Nosso fofo querido, descobrindo a notícia. Ele vai trabalhar bastante com essa questão da narratividade. É outra referência também, então estou trazendo coisas meio óbvias aqui, que é o Nelson Traquina. Esse livrinho aqui tem um texto do Dardenne, maravilhoso. É maravilhoso esse livro. Falando da relação do jornalismo também com narrativa. Espreme que sai sangue! Olha! Adoro! Como é que é o nome dele? O Grimani. O Angry Money. Eu adoro jornalismo popular, Nada Mais Que a Verdade, sobre notícias populares, um jornal fabuloso. Fabuloso. Absolutamente sensacionalista. Eu amo este livro, eu usei muito ele na minha tese de doutorado, Vida, o Espetáculo. É um livro muito bom. E a Ilusca Coutinho, que eu acho que tem uma pegada massa também de ver as estruturas narrativas melodramáticas da telenovela no jornalismo. Então é interessante para lançar uma perspectiva. E para terminar, a notícia. Esse aqui é um clássico, né? Um produto à venda. O produto à venda da Cremilda Medina. É que não estava dando para ver o nome da Cremilda. Tava. Leda, faz o seguinte. O livro da Susan Sontag. Faz uma listinha depois, que aí manda pra gente, que a gente manda para eles. Uma listinha desses livrinhos aí. Aliás, gente, foi bom a Paula ter falado disso, que eu lembrei. O Felipe Miliani, que na semana passada ficou de compartilhar a biblioteca virtual dele, ele já compartilhou comigo, gente. Vocês vão ficar loucos, é mais de 30 livros. E aí eu vou subir no meu Drive, ainda não tive tempo de fazer isso, eu vou subir no meu Drive e também a gente dá um jeito de compartilhar o link com vocês. Que aí eu ponho no meu Drive também, Lu, para compartilhar com eles. Aí a gente põe lá no Ava, a gente tem que fazer isso antes das aulas acabarem, né? Pois é. Eu vou ver se eu faço isso essa semana, se os TCCs todos me deixarem. Mas que a gente compartilha com eles via Ava. Gente, vocês não estão entendendo a quantidade de livro que o Miliani compartilhou. Tudo em PDF. Maravilhoso, né, Leda? Aí agora eu vou dar de novo daquelas mulheres. O que acontecerá até o final desse semestre? Será que conseguir... ficaremos todos loucos? Fala aí, Paula, com a sua voz. Será que vamos conseguir compartilhar os livros a tempo? Cara, a mulher parece que está encontrando o crush, entendeu? Na boate. E está falando de tragédia, gente. É muito engraçado. Muito surreal. Depois eu mando um vídeo para você de um cara que faz essas narrações. É muito engraçado. Ledinha, qual é o nome do livro do Nelson Traquina? Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias.
Como a Paula falou, a Leda manda pra gente, a gente compartilha com vocês na... Ó, vários desses vocês conseguem baixar, hein? Olha que legal. O que mais, gente? O que mais? Estamos na reta final. Ó. E aí, querem finalizar com alguma pergunta, alguma coisa? Nariene, esse livro é maravilhoso, esse do Traquina, é muito bom. E é um livro, assim, que é mais fácil vocês catarem na estante virtual, tá? Esse livro que a professora Leda falou do Traquina, porque ele geralmente ele é editado sempre em Portugal. Então, esse livro Questões, Teorias e Histórias, né? Questões, Teorias e Histórias, eu estou falando Questões, certo? Teorias e Histórias, sim. Isso. Eu consegui ele na estante virtual, tá? Há muito tempo, e de vez em quando sempre aparece um exemplar desse por lá. Aí é uma dica. Né? Eu não sei quem tem esse livro digitalizado, eu não tenho. Também não conheço, eu tenho o outro do Traquina, não esse. O outro eu tenho. O outro do Traquina, inclusive, eu disponibilizo para os meus alunos no aula. Mas eu amo a estante virtual também, sempre dou essa dica, gente. Primeira coisa, procura na estante virtual, que tem livros clássicos muito legais, um preço ótimo e super bem conservados, né? Sim. Super bem conservado. Quando não tem na estante virtual, aí eu vou procurar em outros lugares, mas o primeiro local é a estante virtual. O que mais, galerinha? Ledinha, recado final, alguma coisa que você deixou de falar, que você gostaria? Eu acho que eu falei tudo. Falei até mais do que eu imaginava que eu ia falar. Tô até rouca. E falou lindamente, diga-se de passagem. Foi ótimo. Acho que todo mundo adorou, né? Foi super produtivo, né, gente, a reflexão. Recado final, eu acho que vale a pena a gente pensar em levar mais a sério a produção de notícias, levar mais a sério o jornalismo, seja como profissionais, seja como leitores. É uma instância poderosíssima, fundamental à democracia, fundamental um debate público sadio, e por isso que eu sou tão fascinada pelo jornalismo, assim, fascinada por ser uma das narrativas mais bem inventadas dos últimos tempos, porque é uma narrativa em que nós fazemos parte dela, somos protagonistas, sim, dela. Exijam esse protagonismo cada vez mais, e que seja um protagonismo de fato, não um protagonismo imaginado, estereotipado, limitado e que não empodera ninguém. Exijam do jornalismo uma instância de liberdade. Acho que foi. Arrasou! Ai, Ledinha, fiquei até emocionou aqui o negócio. Lindo, mas é isso mesmo. Se libertar, né? A gente vê que essa imposição mercadológica está cada vez mais forte, mais presente, quando a gente fala de internet, e não se submeter a isso, né? Eu acho que esse é o grande perigo hoje em dia do jornalismo. Eu vejo isso, Leda. Até antes da gente começar o papo, eu não sei se você viu, Leda, só para a gente fechar, esse caso que está acontecendo, que saiu uma notinha falando que o marido do Paulo Gustavo já está tendo um relacionamento com outra pessoa, uma coisa extremamente deprimente, sabe? Eu até comentei, eu falei, gente, tem tudo a ver com o papo de hoje. E ele falou que vai processar as pessoas que soltaram essas notas, e tá certo, tem que processar. Isso é bacana no jornalismo, né? Exatamente, que a fake news não tem isso, né? É a responsabilidade. Falou uma notícia que é equivocada, processa. Isso é um direito realmente que todo mundo tem. Processar, e dali do processo vai ver se quem tinha e quem não tinha razão. Isso é um problema das fake news. Exatamente, não tem dono, a gente né? Não tem dono, você não sabe de onde vem. Exatamente. Sabe que vai para muitos lugares, que vai produzir muitos prejuízos, mas você não tem aquilo assim... então foi, digamos assim,
a revista Blá Blá que divulgou isso, então vou processar essa revista por calúnia, por sei lá o quê. Aí. Porque isso também ajuda, né, a que o jornalismo tenha mais cuidado ainda com a vida alheia. Imagina, o rapaz... Aliás, o caso do Paulo Gustavo envolveu vários problemas éticos, vários. Essa questão do respeito à dor, né? A gente não viu ali em vários momentos, Exatamente. Né? Teve emissora que quis dar furo, informando antes do tempo. Como assim você quer dar furo com a morte de uma pessoa? Não existe isso. Aí, surreal. Isso é muito complicado. Você pensar, mas o público vai querer... Mas se quiser também está errado. Assim, não cabe ao jornalismo decidir isso. Cabe ao jornalismo decidir, sim. Tipo, não é para ir ao ar, não pode. Não dá para ir, imagina. Então, acho que, emendando com a pergunta que foi feita, o que fazer para o jornalismo ficar mais interessante, é ele ser menos repetitivo e insistir menos em fórmulas que eu acho que também já estão muito desgastadas, né? A fórmula de dizer sempre a mesma coisa, do mesmo modo, tentando provocar, porque isso é muito passageiro, isso ativa a gente... É isso aí. E o jornalismo, eu acho que ele precisa de permanência. E de profundidade, né, Leda? Profundidade. O jornalismo, às vezes, ele se coloca numa posição que eu fico assim, gente, por que o jornalismo se coloca nessa posição? Exatamente. Tão subalterna, e tem se colocado cada vez mais do tipo, eu não posso me aprofundar. Pode, você existe uma parte no jornalismo que é feita para se aprofundar. Tem artigo de opinião, você pode trazer gente especializada, você pode fazer uma coisa bem feita. Então, toda vez que se fala, não posso fazer isso porque o pessoal não vai gostar, não posso fazer isso porque não vai vender. Pense que toda vez que a gente pensar assim, é muito provável que o produto final seja algo bem meia boca. E vocês são muito melhores que isso, né? Exatamente. A gente tem certeza disso. Viu, gente? Não sou só eu que acho vocês maravilhosa. A professora Leda também acha. Eu acho eles maravilhosos. Eu digo sempre para minha turma, para as minhas turmas, em algumas aulas eu digo isso, não tem sido fácil a pandemia para ninguém. Talvez até para mim eu tenha tido mais alguns privilégios, eu posso ficar em casa, uma série de coisas. Psicologicamente é muito pesado, sobretudo ver o modo como a gente tem banalizado tantas mortes, né? Quase 2.000 mortes, já chegamos a 4 e nada nos garante que a gente não volte para as 4, não vá para 5 e tudo continua normal. Isso é muito perturbador. Então, é um momento de muita doideira e eu gosto de dizer para os alunos e alunas, repetir uma frase do Grande Sertão Veredas, né? Todo pedaço de amor é um alívio em meio à loucura. Então, tá aqui com Paulinha, com Luciana, com vocês, é esse pedacinho do amor que Reobaldo de Grande Sertão Vereda mencionava, tá? E estar aqui é um grande prazer, me melhora como pessoa, interagir com os meus alunos e alunas e com as minhas colegas. Então, obrigada, gratidão pelo momento. Obrigada, Leda. A gente Obrigada, que agradece. Ledinha. Uma honra ter você aqui com a gente, né? Como a gente fala, né? Eles às vezes não... A gente até falou isso no dia do GAT, né? Essa garotada às vezes não acredita o quanto eles são importantes para a gente, né? Mas não, são muito, muito. Muito importante. São a nosso combustível. O nosso sopro de vida. Sim, é verdade. Mas tem as provas para corrigir, mas a gente gosta de vocês mesmo corrigindo provas. Vocês têm mais raivazinhas assim na hora. Às vezes a gente olha assim o negócio, mas meu pai. É possível. É que a gente às vezes está falando sozinho. A gente fica olhando assim, meu Deus. Mas a gente assim, mas...
O Júnior tá falando, valeu demais por nos aturarem. A gente atura com carinho, direto. com amor, com amor. Imagino também que muitas das vezes vocês aturem bastante a gente, né? Tem dia que eu tô assim, tipo, caramba. Então, obrigada também por me aturarem, porque não nem sempre é fácil. E tudo que a gente quer, né, gente, é poder voltar para poder estar no presencial com eles, né? Tem aluno e aluna aqui que nunca encontrou com a gente pessoalmente. Absurdo. Não sabe se a Paula é alta ou baixa, não sabe se eu sou alta ou baixa, né, Paula? Eu acho que eles vão levar até um susto. Ai, meu Deus do céu! É um gigante. A gente só está no nível do imaginário deles, né? A Natália, né? A Natália é a sua aluna. Nunca encontrei com a gente, né? Não nos encontramos presencialmente. Isso é muito doido isso. É muito doido. Que eu já falei que meu abraço é poderoso, é que nem abraço de urso. Entendeu? Olha, já estou entregando. Olha lá, a Juliana, que já conhece a gente, está entregando. Está falando, a Paula é alta, a roxa é baixinha. Para de ser sem graça, Juliana. Está dando spoiler. Ô, Jéssica, esse negócio que você tá falando, se vocês não me reconhecerem na rua, não vou perdoar. Eu vi um vídeo engraçadíssimo que era assim, tipo, depois da pandemia, as pessoas se encontrando na rua. Aí eu vou, olha assim para fulano, tudo bem? Aí a pessoa, quem é você? Aí você tira a máscara do bolso, põe na cara, sou eu! Né? Sou eu, a fulana. Vai ficar muito engraçado, gente. Aí, tá vendo, Juliana? Já tá queimando meu filme. O Júnior falou assim, imaginava roxo com 1,75. Quem dera! Quem dera! Gente, quando tinha defesa de TCC, que eu era banca, né? Eu e a Luciana. Aí era sempre assim, a Luciana, não vem tirar foto do meu lado, não. Pelo amor de Deus! Vai pra lá. Coloca todo mundo assim no meio, assim. Eu mesmo com salto, que eu só ando de salto, sei lá, 10, perto da Paula, Tumanã, gente. A senhora Luciana, ela só anda de salto, tá? Mulher ao poder. Mulher ao poder. Eu e a Ledinha, a gente anda de All-Star. All-Star. Outro dia eu até postei uma foto, Ledinha, não sei se você viu, uma foto de não sei quantos anos atrás, da gente lá na Unicarioca, comparando qual era o All-Star mais imundo. Isso. Muito bom, cara, que eu não frequento muito. O Júlio está falando, eu vi a foto dos 2 pezinhos, exatamente, qual era o All-Star mais imundo. Olha só a situação da gente de manhã de entrar na aula. Era aquelas aulas das 7 da manhã, Paula. Era, que a gente se encontrava no ônibus com cara de sono, assim. Exatamente. Bom dia, Lê. 607, hein, gente? Que parece que não existe mais isso aí. O 607. Estou indignada. Também estou indignada. Porque aí, como é que a gente vai fazer quando as aulas voltarem? A gente vai, o quê? Correndo? Vai ter que arrumar outro trajeto, outra linha de ônibus. Tem o 606, gente. E só dá só mais uma voltinha. Tem 606, é verdade. Mas tudo bem. Mas não tem o mesmo glamour do 607. Verdade. Aquela falta de ar, aquela sujeira, as baratinhas, é verdade. Não, e detalhe, corriam, cara. O 607 corria que nem velocidade máxima. Lembra aquele filme do Keanu Reeves com aquela velocidade máxima? Que o ônibus não podia diminuir a velocidade porque explodiu uma bomba. Era o 607, gente, aquilo. Boas histórias, hein, Paulinha? Mas esse mundo vai voltar, né, gente? Vamos ter fé, né? Se Deus quiser. Vai sim. Galera, vamos ficar por aqui. Temos TCC para ler, vocês têm prova e APS para fazerem, né? Então vamos voltar para a realidade, para a dura realidade. Eles nem estavam pensando nisso, gente. Prova, APS, TCC. V2. Eu, hein? A vida tá tranquila para todo mundo, né, gente? Só que não. Obrigada, Leda. Obrigada, beijo. gente. Obrigada, galera aí toda. Semana que vem, se preparem, né, Paula? Se preparem, né? A gente vai estar de plantão
tanto no dia da AV2, da entrega da AV2, vista, até vista de AV3, a gente vai estar no plantãozinho básico das aulas remotas, tá? Isso. Apareçam para tirar dúvidas, tomar um café, falar fofoca, falar dos programas toscos da televisão também, pode ser. E perguntaram se semana que vem é o último papo sobre jornalismo. Não, ainda tem mais 2. Tem semana que vem e o outro, tá, galera? Semana que vem a Carol? Não, a Carol é no outro. Carol é que encerra. Ui! Vocês não contavam para a nossa vai encerrar no glamour. Que nem Chapolin Colorado, vocês não contavam com a nossa astúcia. Deixa aí. Iam ser só 4 encontros, né, Paula? Olha quantos já tiveram. Olha aí. É um sucesso. Parabéns. Ô, Vinícius, faz um especial de férias. É ruim, a gente precisa descansar, né, Vinícius? Dá um tempo, né, Vinícius? Vocês precisam descansar da nossa cara e a gente precisa descansar, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, voltando às aulas, a gente já retoma. Os assuntos que a gente não abordou nessa temporada, né, Paula? Primeira temporada, vão ser abordados na próxima temporada. Terão novos assuntos e novas fofocas. Galera, gente. Dublagens. Obrigada, galera. Fiquem bem. Beijos, obrigada. Tchau, obrigada, Ledinha. Obrigada, Lu. Obrigada, meus amores, pela presença. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau. Beijo. Vou aqui a gravação para encerrar.